Eu vim falar aqui para vocês hoje sobre a importância do conhecimento jurídico para o advogado que trabalha com mediação. Uma das coisas que eu tenho observado muito, principalmente nas entrevistas de mentoria, é que os advogados que me procuram buscando começar a trabalhar com a mediação, eles de uma certa forma se desiludiram com a advocacia ou perceberam que aquela advocacia litigiosa não era o que realmente lhes agradava. Então, pensam na prática da mediação como uma forma de inovar na sua advocacia. A gente fala muito que para trabalhar com mediação nós precisamos de habilidades comunicativas e habilidades negociais, e certamente elas são muito importantes. Mas o conhecimento jurídico continua sendo um objeto muito importante que os advogados precisam dominar. Quando um cliente procura um advogado, ele procura justamente porque é o expert, é o profissional que detém o conhecimento jurídico. E nós não podemos nos esquecer disso. E o fato de não atuarmos necessariamente dentro do processo, do advogado que trabalha com mediação, não trabalhar na parte processual em si, a mediação é uma etapa do processo. E existem muitas repercussões processuais nas mediações, inclusive na mediação extrajudicial. Então, o conhecimento jurídico se faz necessário sim. Nós temos a Lei da Mediação, a Lei 13.140 de 2015, que é o marco legal da mediação no país, que trouxe os regramentos da mediação extrajudicial, algumas questões pontuais da mediação judicial e a autocomposição com a administração pública. E essa lei traz referências de possíveis consequências que uma mediação extrajudicial pode ter lá na frente num processo, caso um processo venha a surgir, ou implicâncias que a mediação extrajudicial possa ter num processo em andamento. Então é muito importante que o advogado não esqueça que, apesar de querer trabalhar com mediação, não querer trabalhar com o contencioso, ele precisa ter conhecimento jurídico que envolva, que permeie tudo aquilo que está relacionado à mediação. Além disso, nós não podemos esquecer que tivemos uma evolução legislativa agora, nos últimos 10 anos, que mostra como as alterações na lei têm implicações na mediação. Por exemplo, a alteração na Lei de Recuperação Empresarial, que incluiu novos dispositivos que levam a recuperação para a conciliação e a mediação, estimulam a conciliação e a mediação. E é muito importante que o profissional que trabalhe nessa área tenha conhecimento disso. Nós também tivemos alterações no Código de Defesa do Consumidor, que incluiu a conciliação global, né, para a repactuação de dívidas. Então, se o profissional trabalha com mediação e conciliação, com métodos autocompositivos, ele precisa saber o que essa lei traz de importante, o que essa alteração na legislação trouxe de impacto na atuação da autocomposição, na atuação voltada às práticas autocompositivas. A mesma coisa a LGPD, ela trouxe possibilidades do uso de conciliação a bem de se evitar multas. Então, nós percebemos que nós temos todo um movimento legislativo a favor das práticas autocompositivas. Então, se o advogado quer trabalhar com mediação e conciliação, ele precisa conhecer os aspectos jurídicos que norteiam a mediação e conciliação. Sejam aquelas do Código de Processo Civil, da Lei da Mediação, ou demais legislação correlata, demais legislação paralela. Então não esqueçam, estudem também a legislação, ainda que vocês queiram trabalhar com as práticas autocompositivas, porque, inclusive no extrajudicial, elas terão repercussões lá na frente, se for necessário o ajuizamento de uma ação futuramente. Então nós não podemos simplesmente fazer de conta que não estamos envolvidos com o direito. Nós somos advogados e o advogado precisa saber toda a legislação que permeia a mediação e a conciliação. Estudem a lei.